Acaba que quando você tá com um projeto muito grande e vai surgindo alguns problemas na questão por causa do CSS tradicional. E um deles pode ser a sobrescrita de um CSS em cima do outro, ou seja, você não tem o controle do CSS, ou às vezes você quer que sobrescreva e você não, como eu disse, você não tem esse controle, e aí pode cortar para os dois lados. E outro problema também é CSS morto, enfim. Mas com CSS em JS você consegue resolver esses problemas. Além disso, o CSS em JS ele dá suporte a pré-processamento, ou seja, ele consegue carregar de forma muito mais rápida do que o CSS tradicional. E além do mais, que é muito mais fácil com o CSS em JS criar variações, manipular, porque ele basicamente vai utilizar o JavaScript. Enfim, é, é o que eu vou. Sobre CSS em JS, eu vou trabalhar com o Stitches, que é basicamente a biblioteca que eu mais uso para construir esse tipo de CSS. Então, falou, bora lá. Fala pessoal, meu nome é Thales Victor e nessa aula eu vou falar sobre o Stitches, que é uma biblioteca para se trabalhar com CSS em JS. Lembrando que o Stitches não é único aí, eu também tenho muito popular o Styled Components, que é uma biblioteca mais como popular e mais antiga, porém, um dos motivos de eu estar deixando o Styled Components e indo para o Stitches é basicamente que eu vejo que o Stitches é um pouco mais recente e ele dá mais segurança na questão de a longo prazo ser algo fixo. O Styled Components é muito popular, como eu disse, inclusive ele tem suporte para React Native e ele basicamente é muito semelhante ao Stitches, ou seja, um é próximo ao outro. Outra biblioteca com CSS em JS que temos é o Tailwind. E aí o Tailwind CSS, ele utiliza o CSS inline. Eu não lembro se ele é CSS em JS, porque ele utiliza classes. Mas eu tenho quase certeza que é. Deixa eu ver. Mas enfim, o Tailwind também é outra forma de criar CSS. E basicamente, trabalha com HTML5, componentes. Enfim, basicamente o termo dele não tô muito adequado a utilizar. Não é que eu não tô adequado, eu não ainda aceitei utilizar Tailwind. Mas a do Stitches que eu vou falar hoje, quem sabe nas próximas eu vou mais pra frente eu falo dele. Enfim, vamos começar aqui. Na página do Stitches Dev, eu já tenho aqui de cara logo para instalar o projeto. Enquanto eu vou criar um projeto Vite aqui, eu vou falar dele, então vamos criar esse projeto utilizando o Vite, que eu preciso criar o projeto React para fazer isso, senão não vai funcionar. E inclusive o hover do meu mouse está dando problema, isso está me incomodando muito, até porque eu parei uma aula agora a respeito disso. Mas voltando aqui, vamos criar esse projeto aqui, já tinha algumas coisas aqui. Estou apontado como terminal para uma pasta chamada YouTube, e aí eu vou colocar aqui o npm create vite arroba, latest. E aí ele vai fazer algumas perguntas. Qual que é o nome do projeto? Vai ser Introdução ao Stitches. Pode ser isso. O template o framework que eu vou utilizar é o React, apesar que o React está mais para biblioteca. A linguagem de programação tanto faz utilizar o TypeScript ou o JavaScript. Eu vou utilizar o TypeScript, que é o mais comum. E aí eu vou entrar dentro da pasta, vou dar um npm install, lembrando que o Stitches tem suporte para ambos, tanto bem com o TypeScript, também com o JavaScript. Enquanto ele instala aí, vamos falar aqui do Stitches. Enfim, na documentação aqui, eu tenho várias coisas que ele se trata. Primeiro a instalação, a importação e como criar um componente estilizado. E aí é o que vamos falar agora. E aí eu posso utilizar esse componente, e aí ele tem aqui uma função que vai retornar um componente, ou seja, enfim, tem a função de criar stitches, que eu vou mostrar agora, que é criar temas, criar responsividade, enfim, tem muitas coisas que legais de trabalhar com stitches. E aqui ele fala da estilização, como aplicar estilos, tá com um zoom muito grande aqui, deixa eu aumentar, que eu acho que é melhor com zoom grande, para quem está no mobile ver melhor. Então, eu posso criar aqui estilos globais, base estilos, que são basicamente, eu tenho uma base de um estilo e basicamente estender em outro componente. Então, eu tenho um componente e estendo em outro. Eu tenho pseudo classes, trabalhar com aqueles com pseudo classes, que são, por exemplo, hover, focus, enfim. Eu tenho também pseudo elementos, trabalhar com before, after, e utilizar seletor através de classes que eu vou mostrar. Mas enfim, tem muita coisa aqui, atributo, seletor, enfim.
E beleza, descendente selector, enfim, tá aí. Agora eu vou mostrar mais sobre isso, então por isso que eu não vou mostrar tudo, que é muita coisa, mas eu só tô dando uma mostra, só tô mostrando para vocês a documentação. Tem como criar variações também, então eu tenho um componente e eu quero criar uma variação dele. Em alguns casos eu vou utilizar esse componente de um jeito e em outros casos eu vou utilizar esse mesmo componente, só que de outra forma. E aí é com variações que eu faço isso. Tem também utilizar variações em tamanho, enfim, eu posso criar a variação do jeito que eu for, sem cor, tamanho, em tipo, enfim. Isso daí fica a critério seu. E aí tem trabalhar com responsividade, com Media Key, tem sobrescrita de estilos, tem composição de componentes, enfim, tem muita coisa aqui para utilizar. Eu também posso trabalhar com geração de página estática, utilizando server-side render. Então, por exemplo, se eu utilizar a Next, é dessa forma aqui que eu tenho que utilizar o Stitches. Beleza? Provavelmente ele já fez isso, não fez ainda, tá demorando demais. Mas voltando aqui, tenho... a documentação ele traz muita coisa do Stitches e enfim, vou esperar aqui, já acabou de instalar. Então vamos instalar de fato o Stitches, que ele não está instalado, ele não vem com o Vite. Então nós temos que instalar ele. E eu venho aqui no nosso terminal, já estou dentro da pasta e eu vou rodar o npm install /stitches/react. Já instalou, bora abrir com VS Code. E aí eu vou fazer um limpo aqui. Dentro de search eu vou apagar essa pasta ads que eu não quero. Vou apagar tudo que tiver CSS. Então app.css, index.css. No app.sx eu vou tirar tudo que tiver CSS e logo. Vou dar um limpa nesse componente aqui. Vou deixar só um H1 dizendo hello app. Beleza. No app.sx eu tenho que tirar esse index.css aqui. E beleza. Também posso tirar essa parte do status aqui, desse count, esse use state, e dar uma limpada geral no nosso projeto. Vou abrir aqui um terminal, new terminal, e nele vou rodar o nosso comando para executar o projeto. Então npm run dev. Executou. Se eu abrir aqui a página, está aqui hello app mostrando normalmente. E agora vamos começar a trabalhar com Stitches. Para mim começar a usar o Stitches, eu basicamente tenho que importar ele, é óbvio, né? Então, como é que eu vou utilizar uma coisa sendo que eu não estou declarando, não estou recebendo ela? Então, vamos lá importar o Stitches React. E o que eu preciso importar do Stitches aqui? Ele utiliza o default, o named export, e aí eu tenho muita coisa aqui que eu posso importar. Dentre elas, o que eu quero no momento é o styled, porque é através do styled que eu vou criar o nosso componente estilizado. E como é que eu crio um componente estilizado? Vamos só dar uma melhorada aqui, que é o que eu vou fazer. Em vez de eu exportar export default app, eu vou dar um export function app. E lá no meu main.sx, onde eu estou utilizando o app, eu vou colocar um named export, que é só eu colocar essa chave aqui em volta do app. Voltando aqui, então, como eu crio um componente estilizado utilizando o Stitches? Basicamente, eu só declaro uma constante, o nome do nosso componente, posso colocar aqui um text, e aí nesse text eu coloco um style, que é o carinho que eu importei ali em cima, e aí dentro dessa função eu vou ter dois parâmetros. O primeiro deles é string e o segundo um objeto. No primeiro parâmetro, que é string, eu vou definir o que esse componente vai ser. Ele pode ser um H1, pode ser uma div, pode ser um input, pode ser um button, ou seja, tudo que for alguma coisa de HTML eu coloco aqui. Eu também posso ter outros componentes aqui dentro, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas por enquanto eu quero que ele seja um H1. E aí, como eu utilizo ele? Da mesma forma que eu vou utilizo as tags aqui no React, eu posso simplesmente utilizar ele como se fosse uma tag. Então vem aqui, coloco o seguinte, text, e aí eu fecho a tag, e dentro dessa tag eu vou colocar um children. E nesse children vai ser o que vai ser mostrado em tela. Então, hello app. Se eu salvar aqui e olhar lá o resultado, está funcionando da mesma forma. Ou seja, ele é como se fosse uma tag HTML, só que da forma que eu declarei, da forma que eu renomeei aqui, que eu criei, eu dei um nome para ele. E aí você pode perguntar, Thales, por que eu não posso vir aqui e colocar o nome desse componente como H1? Acontece que no React vou ter problema porque basicamente em utilizar esse H1, porque
muitas tags, por exemplo, H1, tem a tag button que vem lá do HTML, tem a tag do, sei lá, do input. Eu vou ter esse problema de conflito de nomes. E aí, para não ter esse conflito, geralmente eu crio o nosso componente com letra maiúscula e eu coloco um nome que não seja de HTML. Eu posso também vir aqui e colocar um H maiúsculo 1. Vai funcionar da mesma forma aqui. Então, para não ficar aquela coisa só mais genérica, eu vou colocar aqui um title mesmo. Eu posso vir aqui em cima e colocar um title. Ou seja, é dessa forma que eu crio o nosso componente. E Thales, como é que eu começo a estilizar esse componente? Basicamente, dentro desse objeto, eu posso colocar as nossas propriedades. Então, eu posso passar aqui uma cor, e aí, simplesmente, eu coloco aqui essa cor como azul. E aí, se eu vir aqui ver o resultado, vai funcionar normalmente. E aí, eu posso criar mais componentes. Por exemplo, eu posso criar um componente com que estende uma div. Então, eu vou colocar aqui um const container, ou um app container. Lembrando que... O que é isso? Lembrando que, para quem não sabe o que é um container, não é um container do Docker, é diferente no contexto do React. Basicamente, um container para o React é algo que vai envolver todos os elementos de um componente, ou seja, ele é algo que vai estar por fora, é como se fosse um contexto. Não chega a ser um contexto, está longe de ser isso, mas ele vai envolver todos os elementos que estão naquele componente. Então aqui vou criar um container chamado app container. Lembrando que isso é uma nomenclatura da comunidade, não muda o curso do rio. E aí nesse app container ele vai ser basicamente uma div. E aí só vem aqui na string colocar uma div. E eu venho aqui e coloco em volta. E aí se eu olhar aqui, funcionando normal, não tem nenhum estilo. Mas se eu, por exemplo, mudar a cor de fundo, vou colocar um background color de gray, colocar um cinza. E aí eu posso vir aqui e ver o resultado, tá cinza aqui no fundo. Legal, né? E aí você fala, Thales, mas eu estou utilizando o camel case nesse caso. E o stitches, quando você vai colocar propriedades, o padrão dele é utilizar o camel case, que eu começo com letra minúscula e aí no meio eu coloco, nas outras palavras, eu coloco letra maiúscula. E aí eu posso utilizar sim o kebab case, basicamente eu coloco um traço aqui e ele vai dar um erro. Mas para me tirar esse erro, lembrando, eu posso vir aqui e passar como se fosse um string. E aí ele funciona normalmente. Não é muito utilizado o kebab case, só em alguns casos que não tem como correr disso, mas eu vou utilizar o camel case mesmo, que é mais comum. Beleza, voltando aqui. Então vamos lá. É o seguinte, perceba que se eu for criar mais componentes aqui, por exemplo um botão, ele vai ficar meio bagunçado. E aí eu posso colocar esses componentes estilizados em um outro arquivo para ficar mais organizado. Como é que eu faria? Basicamente aqui na pasta source eu vou criar um arquivo chamado styles. E aí a extensão dele tem que ser .ts, não .css. E aí todos esses componentes que eu criei, eu vou colocar dentro de styles. E aí ele vai dar um erro porque eu não estou importando o styled, então vamos importar ele aqui do Stitches React. Aqui eu posso pagar essa importação que eu não preciso. E aí ele vai continuar com o erro, só que dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou importar todos esses componentes que eu criei lá da pasta styles. E aí percebo que não vai funcionar. Por que não está funcionando? Porque eu só criei eles, eu não exportei. Então preciso exportar para que outros arquivos tenham acesso a esses carinha. Então é só vir aqui na frente e declarar um export const. E aí o resto, você já sabe. E aí agora sim eu posso vir aqui importar o app container e posso importar o title. E aí ele vai funcionar sem problemas nenhum. Da mesma forma que funcionaria, enfim. E aí é o seguinte, além disso, eu posso colocar animações dos nossos componentes. E aí, como eu coloco animações? Eu coloco animações utilizando o keyframes. E aí, vou só mostrar aqui que eu posso ter. Então, eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho o Global CSS, deixa eu ver aqui, tem o Create Stitches, agora eu vou falar sobre ele. Default Theme Map, enfim. Mas o keyframes é como eu coloco animações nos nossos componentes. Eu vou colocar aqui const show when open, declarar uma animação aqui. Eu coloco aqui um keyframes e dentro desse keyframe show when open. Então mostrar quando abrir. E eu coloco o seguinte, from, da mesma forma que eu faria com semelhante a como eu faria com o CSS tradicional. From, vou ter um opacity
vai ser ponto 3. E aí depois eu vou ter um to. E aí eu tenho um opacity. Poderia ser em porcentagem também, que vai ser em 1. Ou seja, e aí como é que eu utilizo essa animação? Basicamente aqui eu posso fazer o seguinte, animation, e aí ao invés de eu colocar aqui show and open, ou se não, entre aspas aqui, colocar o tempo, 150 milissegundos, eu tenho que utilizar uma forma de injetar esse carinha aqui dentro dessa string. E para me fazer essa injeção, basicamente eu tenho que vir aqui e utilizar o nosso template literals. E aí eu coloco um cifrão, abre e fecha, acho que é chaves, colchete, não sei o que é isso. Show and open. E aí eu coloco aqui 150 milissegundos, que vai ser o tempo. Lembrando que tem que estar por fora. Se eu vir aqui na página e atualizar, pode ver que ele faz uma leve animação aí. Enfim, é dessa forma que eu faço a animação. Também eu posso colocar transições. E para colocar transições eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Por exemplo, hover, ou seja, quando eu passar o mouse por cima, eu quero que a cor color, seja red. E aí se eu vir aqui na minha página e passar o mouse em cima, pode ver que ela fica vermelha. E aí como é que eu coloco uma transição? Basicamente eu venho aqui e coloco o seguinte, transition. E aí olha só o seguinte, eu vou passar o seguinte, o que? Color. E eu vou colocar nosso tempo, que é 150 milissegundos. E aí eu tenho que fechar com vírgula, não se esqueçam disso. Eu só vou vir aqui na nossa página e passar, pode ver que ele faz uma leve animação. Vou colocar um tempo maior, só para perceberem. Então vou colocar 1 segundo. E eu venho aqui, passo, pode ver que ele demora mais agora para fazer essa animação. E aí vamos supor que eu fosse animar o fundo. Eu vou colocar aqui um hover, quando eu passar o mouse por cima. E aí, vamos colocar um focus para ficar diferente. Eu quero fazer o seguinte, background color vai ser aqua. Ou seja, quando eu clicar em cima vai ser aqua. Eu não sei se vai funcionar com a div. Por que ele tá... Enfim, acho que dessa forma não vai funcionar com focus. Vamos colocar com hover mesmo. Quando eu passar o mouse em cima do nosso container, ele vai mudar a cor. E aí, para me fazer essa transição, tem um detalhe. É o seguinte, no caso que eu ensinei, seria um transition, e aí eu coloco o seguinte, o nosso template literal, só colocar a vírgula aqui no final para não dar erro, e eu coloco lá, transition não, no caso é string mesmo, a animação que utiliza lá, eu tenho que criar o keyframes e utilizar o template literal. Transition, eu só coloco a propriedade, que é background, e aí eu color, e eu coloco o tempo de 1 segundo. E aí você pergunta, Thales, mas não era para utilizar o background color utilizando o camel case? Não, quando eu colocar dentro de string, seja para fazer uma transição, eu tenho que utilizar o keybab case. E agora se eu voltar aqui no nosso projeto e passar o mouse por cima, pode ver que ele vai funcionar a nossa animação. Então é um detalhe aí que vocês têm que ficar atento. Beleza, legal. Mas por exemplo, se eu quiser compartilhar a cor em vários arquivos, como é que eu faço? Basicamente aqui na pasta source eu vou criar um carinha chamado styles. Nesse styles, dentro dele eu vou criar um arquivo chamado, lembrando que eu criei a pasta styles, eu vou criar um arquivo chamado index.ts. Nesse index.ts eu vou basicamente importar do Stitches React um carinha chamado create stitches. E basicamente ele vai criar a biblioteca do Stitches, só que com valores presetados. E aí através dela eu posso criar temas. E aí eu vou fazer o seguinte, const stitches, eu coloco o seguinte, create stitches, e aí dentro desse carinha eu coloco um objeto, e eu vou fazer o seguinte, se eu der um Ctrl espaço, eu tenho várias propriedades que eu posso passar utils, theme, media, enfim, mas o que eu quero mesmo nessa aula é falar sobre o tema, que basicamente eu posso criar temas, e aí desses temas eu posso passar cor, posso criar temas em relação à fonte, posso também criar temas em relação, sei lá, enfim, tem transactions, font rates, enfim, tem muita coisa aqui, mas o que eu quero falar é mesmo sobre as cores, que é o mais comum. E aí, eu acho que tem até media query aqui, deixa eu ver aqui, media, não tem. Tem aqui media, se eu quiser colocar alguns valores presetados para responsividade.
Mas o que eu quero mesmo por enquanto é cor. E aí eu posso vir aqui e colocar uma cor declarar uma cor de fundo, background color, ou posso colocar assim, color. Enfim, se eu quisesse colocar dessa forma, eu colocaria entre aspas e eu colocaria o valor. Vamos lá no Adobe Color, precisar uma cor aqui bacana. Adobe Color. Vamos ficar só nessas cores padrão. Enfim, pode ser essa cor bonitona aqui mesmo. Voltando aqui, que eu defino que background color vai ter essa cor. E aí lá no meu... E aí como é que eu faço para utilizar essa cor em vários locais? Lá no meu styles, aqui por fora, eu não estou falando na pasta, eu estou falando nesse arquivo aqui, onde eu tenho o styles do app. Basicamente, eu posso vir aqui dentro do background color de qualquer lugar que eu vou utilizar essa cor, passar um cifrão e eu digito o nome da cor. Só que aí perceba que ele não vai funcionar. Por quê? Na verdade eu nem testei, porque já sei que não vai funcionar. Mas pra funcionar, eu tenho que importar o style desse carinha aqui, Stitches. E não do nosso Stitches lá do React. E aí como é que eu faço para importar ele? Eu posso vir aqui, importar, lá da pasta Styles. O nosso carinha lá que eu tenho que eu criei, que é o... Não é dessa pasta. Barra styles barra index. Eu acho que ele tá dando um conflito de imports. Porque ele tenta reconhecer porque eu tenho uma pasta chamada styles, só que dentro de styles eu tenho um index. E o que eu posso fazer? Vou colocar aqui... Posso mudar esse arquivo ou posso mudar esse? Eu vou mudar esse aqui mesmo. Vou colocar um app styles. E aqui no app ele vai reclamar, porque eu mudei a pasta, então vou colocar aqui, barra app styles. Beleza, agora sim no app styles, ele está reclamando agora das outras importações, mas vamos resolver agora. Então vem aqui em barra styles, barra, tá bom, só dessa forma que já vai. Por que ele não vai funcionar? Eu também sou meio lesado. Porque lá no meu index eu não fiz o export. E aí não ia funcionar nunca, né? Mas voltando aqui, você vem aqui acessar, eu tenho o nosso Stitches. E eu posso colocar aqui um Stitches.keyframes. E aí no estado eu posso colocar um Stitches.styled. Se eu não quiser dessa forma, utilizar esse tipo de anotação, o que eu posso utilizar? Eu prefiro utilizar assim, mas eu posso vir aqui e fazer a destruturação nessa própria atribuição. Eu vou aqui e exporto, faço um export de cada um desses carinha aqui. Posso exportar o keyframes, posso exportar o global CSS, posso exportar o styled, enfim, posso exportar dessa forma. Vou utilizar daquela outra forma lá, tanto faz. Escolha a que você preferir aí. Então vou colocar aqui um Stitches.styled e aí ele vai funcionar sem problemas nenhum. Se eu vir aqui na página e atualizar, tá aqui o nosso Hello App. E aí, como eu disse antes, aqui no Background Color eu posso utilizar essa cor aqui que eu pré-defini. E aí como é que eu faço? Só vem aqui e coloco um cifrão, coloco um Ctrl espaço. E aqui está aqui ele sugerindo background color. Se eu salvar e olhar o resultado, pode ver que ele está funcionando normalmente. Inclusive tem até essa animação feia aqui. Então posso vir aqui, criar mais cores. Enfim, posso meio que criar um tema para isso. E além disso, além de cores, eu também tenho fontes, enfim. Tem várias coisas que eu posso fazer com Stitches. Vou deixar para vocês procurar na documentação, que eu quero falar mais coisas sobre ele. Mas, por enquanto, o que eu posso falar mais dele? Vamos dar uma olhada na documentação aqui. Já falei sobre seletores e tal. Posso falar sobre outros tipos de seleção. E aí é o seguinte. Aqui no app.sx, eu posso ter outros elementos que eu não preciso criar componentes para ele. Ou seja, nem todos os elementos que eu quiser, eu sou obrigado a criar um componente. E aí o que eu vou mostrar aqui? Vou criar um H1 chamado... Olá App. Eu não tenho muita criatividade, já deu para perceber isso. Mas nesse H1, basicamente eu quero estilizar ele sem ter a necessidade de criar um componente. E aí
eu posso vir, vou só fechar essa pasta aqui, tá me deixando confuso. E aqui nesse objeto do app container, lembrando que é o seguinte, para isso funcionar tem que ser um filho do componente. Perceba que o H1 ele é filho do app container. Tanto o H1 quanto o title é filho dele, só que o H1 não é filho do title, ou seja, tem que ser filho para conseguir influenciar, para o pai conseguir influenciar no filho. Então, voltando aqui no app.styles, o que eu vou fazer? Aqui embaixo mesmo, eu vou colocar aqui um H1, que o H1 tem que ser a cor red, ou seja, tem que ser a cor vermelha. Se eu vir aqui e olhar, pode ver que ele já mostrou aqui que o H1, tanto o H1 quanto o outro lá, tá na cor vermelha. E aí, por que o outro também está? Porque ele também é um H1. Se eu colocar aqui um H2 e olhasse o resultado, pode ver que agora ele está diferente. Mas Thales, como é que eu faço para conseguir estilizar aquele H1 lá, o segundo, sem ter a necessidade de criar um componente e sem afetar os outros componentes? Basicamente é só utilizar classes. Então vou colocar aqui class name, vou colocar aqui pt de português mesmo. E aqui no app.styles, vou voltar isso daqui para H1, para só mostrar lá que os dois agora estão vermelho. Mas eu posso fazer o seguinte, aqui ao invés de ser H1, eu posso vir aqui e colocar entre aspas ponto, e eu coloco o nome da nossa classe, que é pt. Se eu vir aqui olhar o resultado, pode ver que agora só o segundo está vermelho, ou seja, estou conseguindo selecionar só o segundo. Enfim, sobre os stitches, eu acho que eu falei bastante coisa aqui, então eu não coloquei exemplos complexos para tanto não enrolar a aplicação, tanto para não enrolar o vídeo, quanto para deixar mais simples mesmo para entender. Então, mas eu falei muita coisa aqui, eu falei de como criar estilos e tal. Vamos falar sobre estilos globais, que eu já tava me esquecendo. E aí, para utilizar estilos globais, aqui na pasta styles eu posso colocar aqui um global.ts, e aí eu vou importar. E aí eu posso importar aqui do Stitches React o Global Style, Global CSS na verdade, desculpa. Ou posso fazer o seguinte, ao invés de eu importar do Stitches React, eu vou importar daquele arquivo que eu criei. Eu só vou colocar um ponto barra, já vai funcionar. Ele não vai funcionar com o Global CSS, porque tem que importar o Stitches. É o seguinte, const global. Deixa eu dar uma olhada na documentação que eu tô meio confuso em relação a isso. Opa, voltando aqui, é só a anotação mesmo, como é que funciona. Então, basicamente, eu tenho que criar uma variável global, que vem lá de Global CSS, e aí dentro dela eu passo um objeto com as propriedades, e depois eu chamo essa função Global Styles. Então, bora fazer isso daqui. Então, é dessa forma mesmo, então eu só importo o stitches, e eu vou colocar aqui, const global styler igual a stitches.global CSS, e aí eu passo o objeto. Então, para todos, vou colocar por definição um margem de 0. Ou posso colocar com número mesmo, tanto faz. Lembrando que quando eu for passar, por exemplo, pixels e tal, eu posso colocar, tem que colocar dentro de strings. Agora, quando eu for só número mesmo, por exemplo, opacity e lá vai outras coisas, pode ser em número mesmo, em tipo de número mesmo. Então, mar 0. E um padding de 0. Para quem é macaco velho já sabe que quando eu utilizar esse global style eu vou tirar esses espaçamentos aqui, ó, do canto e outros lugares também. E aí eu posso vir aqui e utilizar esse global styles, ou vamos colocar no plural que não é só um estilo, tem muita coisa aqui. Mas enfim, voltando aqui no nosso app.sx, ou pode ser aqui no main, eu posso vir aqui em cima e chamar essa função global css. Opa. Global, mais uma vez, o que eu fiz? Eu não exportei. Tem que exportar, senão não vai funcionar. Então, eu gosto sempre de declarar aqui no início de tudo. Então, global styles. Se eu salvar aqui e executar o projeto, pode ver que ele já funcionou normalmente. Lembrando que eu coloquei aqui antes de tudo, lá no main, antes de gerar a página e tal, que é uma recomendação que a documentação faz. E aí perceba que ele já aplicou os nossos estilos global. Da mesma forma, se eu fosse aplicar para outras coisas, por exemplo, que todo H1, então todo H1 vai ter um font weight de normal, e aí
quando eu vim aqui no meu resultado, pode ver que ele já está aplicando aqui que agora o nosso H1 tem a font weight de normal. Então, sobre os stitches, tem muita coisa que ele traz aí pra nós, mas, vamos colocar um base aqui, então vamos criar um base só para finalizar a aula. Então aqui no nosso app.styles, o que eu vou fazer? Eu vou criar dois componentes, então tanto base quanto variações. Então vamos exportar aqui um button, base button, que vai ser um styled, um stitches.styled, eu coloco aqui button, e aí vamos passar algumas propriedades aqui. Dentro delas eu vou colocar um background, vamos colocar um background color, uma cor mais bonita, né, pra não ficar aquela cor chata de utilizar as cores default do CSS. Então vamos colocar essa cor aqui. E eu posso colocar aqui também um padding de, na verdade, vamos só colocar o padding de 5 pixels para cima e para baixo e 8 pixels para os lados. E aí o que eu posso fazer? Eu tenho esse base button e posso criar um botão normal. Então vou colocar o seguinte, export const pink button. Esse botão normal é que eu falo que normal de ser utilizado, que o base button ele só vai servir como base. Eu venho aqui stitches.styled e aí, em vez de eu colocar a nossa tag lá como eu iria colocar aqui no início, eu vou colocar um base button. E aí se eu salvar aqui eu posso fazer o seguinte, background color vai ser essa cor pink, e aí vamos pegar uma outra cor aqui só para mostrar o exemplo. Então vamos ter a versão blue também desse botão. E aí export const blue button igual stitches.styled base button, e aí eu coloco aqui só, não importa pegar lá de novo a cor que voltando. E aí, beleza. Vamos utilizar esses componentes lá na nossa página, no nosso carinha lá. Então, aqui embaixo eu vou ter um pink button. E aí eu vou colocar no children dele sei lá, pink. E também vou ter o nosso blue button. Eu coloco aqui um blue. Salvando e indo lá, pode ver que tanto o nosso pink quanto o nosso blue, ele já tem um pad já pronto, que foi aquele padding que eu criei. E aí, deixa eu só vir aqui e colocar um padding melhor, ajustar mais. Aqui eu vou colocar 10 pixels para os lados e para cima e para baixo, e aqui eu vou colocar 25 pixels. Então, salvando aqui e dando uma olhada, pode ver que ele já alterou nos dois. E aí é meio que uma variação, meio que um estilo já meio pré-pronto, e aí depois eu só coloco os outros estilos que vão ser diferentes em outras variações. Só que não variações, porque variações é o que eu vou falar agora. Olha só que massa. Eu posso também criar variações desse botão de outra forma. Vou tirar esse base button aqui. E eu vou apagar todos esse botão de cima e também vou apagar esse botão de baixo. E aí vocês escolhem aí no seu caso qual que vai ser a melhor forma de utilizar. Eu vou colocar aqui dentro desse style um button. Provavelmente lá no app ele vai dar um erro, então vamos tirar esse erro aqui. E aí ele está reclamando que o pink button existe. Na verdade, vamos colocar um nome normal mesmo, button. Tá chegando gente ali. Button. Um barulhinho aí, vai incomodar. Então, bora lá. E aí eu vou colocar aqui button, beleza? Nossa, cachorro enjoado. Beleza, pra ficar algo mais genérico. E aí aqui dentro eu posso criar variações. Então vou colocar aqui variants. Eu vou colocar aqui dentro de variants, vou colocar o nome da nossa variação que eu vou falar. Então choice, esse nome é vocês que escolhem. Então vou colocar aqui choice, acho que é assim que escreve, color. Não sei se é dessa forma que escreve choice, mas colocar aqui choice color. Eu vou colocar aqui pink. Eu vou colocar aqui essa cor pink aqui. E também vou ter a versão azul. Eu vou ter semelhante aqui, essa cor. Vou pegar lá o azul lá do nosso Adobe Color. Dificuldade para selecionar o trem.
e colocar o nosso azul. E aí como é que eu vou tirar essa background aqui de cima? Vou colocar só, para não ficar sem nada, um background color de gray. Salvando aqui. Faltou fechar com a vírgula. Salvando aqui. Lá no meu app.sx, pode ver que agora o nosso botão ele tá gray. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro componente aqui. Vou usar outro componente de botão para ficar aqui blue. Vou colocar só button mesmo para ser algo genérico. Então, button 2, button 1, button 2 e button 1 é poliglota aqui. Então, eu tenho esses dois botões, certo? E agora, como é que eu faço para definir que o botão 1 vai ter a cor pink? Basicamente, eu venho aqui e tenho que olhar, primeiro vocês têm que olhar o seguinte, qual que é o nome da variação que eu coloquei? É Choice Color. Então aqui, na hora que eu for utilizar esse botão, nas propriedades, não no Children, nas propriedades, eu simplesmente coloco Choice Color. E aí, se eu vir aqui colocar um string e colocar, ele, não preciso nem colocar o Ctrl espaço, ele já sugere aqui, ele vai ser blue ou pink. Então ele vai ser blue, pode ser essa versão blue. E aí, se eu colocar aqui Choice Color, eu posso vir aqui e colocar pink. E aí, lembrando que dessa forma vocês já conseguem manipular o JavaScript para ou escolher blue ou pink. Isso daí eu vou deixar com vocês, não vou mostrar aqui, mas é bem legal, para quem já fez isso já está entendendo o que eu vou falar, mas aqui está o resultado funcionando normalmente. Então nessa aula é o que eu quero falar sobre o Stitches. Tem mais coisas para falar, por exemplo, não falei dos Media Keywords, falar sobre responsividade, mas a documentação tá aí. Qualquer coisa, quem sabe nós não traz mais projetos falando sobre ele, com mais detalhes, e até utilizando uns trem mais bonito, como é que eu falo? Umas animações mais bonitas e tal. Animação não, uns estilos mais bonitos, um design mais bonito do que esses estilos feios aqui. Mas com essa base aqui, você já consegue criar muita coisa. Basicamente, já dei acho que uns 80% do que vocês podem fazer com o Stitches, criar páginas e tal. Muito melhores que essa, não é possível que eu vá criar piores. Mas enfim, é o que eu quero falar hoje. Então, meu nome é Thales Victor, estou finalizando aqui a primeira aula da DevStart. Então, muito obrigado por quem ficou até o fim, falou e até a próxima aula.